Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição desta sexta-feira, 2 de outubro, você vai conferir como foi o julgamento do recurso interposto pelo ex-gestor de Poconé. Os detalhes você acompanha na reportagem a seguir. O ex-prefeito de Poconé, Arlindo Márcio Moraes, protocolou recurso ordinário em desfavor do Acórdão 25 de 2015, que negou provimento ao recurso de agravo em face do julgamento singular 3.539 de 2013, por enviar fora do prazo informações obrigatórias ao TCE e por julgar excessiva a multa de 460 UPFs. O ex-prefeito alegou que não existe lei que determine a obrigatoriedade de envio de informações via sistema Aplique e Geobras. Por isso, a falta ou o envio em atraso dessas informações não é ilegal. Alegou ainda a impossibilidade de rever todos os atos de gestão, a ausência de caráter pedagógico da multa e a inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade. Após análise dos autos, a relatora não acatou a tese do ex-gestor sobre a ilegalidade do envio com atraso. Verifique que a tese defendida pelo gestor não deve ser acatada. Primeiro, porque a Constituição Federal diz que é dever de todo gestor público prestar contas dos atos e fatos da gestão dos recursos públicos sob a sua responsabilidade. Segundo, porque a Constituição Federal, no artigo 71, inciso 8º, prevê que a aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas necessita ser precedida de lei que a estabeleça. Tal necessidade está suprida pela Lei Complementar Estadual 269/2007, lei orgânica deste tribunal. A conselheira não acatou também as justificativas de que exigir que o gestor acompanhe minuciosamente o envio dos documentos é desviar a atenção para o que realmente importa e que a multa de 460 UPFs é excessiva e sem caráter pedagógico. Após a explanação, a relatora acolheu o parecer ministerial e votou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho o citado parecer ministerial e voto pelo conhecimento, porém no mérito pelo improvimento do recurso ordinário, mantendo-se inalterado o Acórdão 25 de 2015. Contas de gestão da Prefeitura de Jauru são aprovadas com recomendações pelo TCE. O TCE Mato Grossense analisou a documentação apresentada pela gestora Enércia Monteiro dos Santos, responsável pela administração da Prefeitura de Jauru durante o exercício de 2014. O relatório da SESEX apontou a existência de 6 irregularidades, sendo 5 de natureza grave e uma gravíssima, atribuídas ao prefeito e ao contador da cidade. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram suas defesas em um único documento. Analisadas, a equipe técnica concluiu pela manutenção de 2 irregularidades graves imputadas à gestora. Durante a leitura do voto, o relator do processo explanou sobre as irregularidades remanescentes. Quanto à irregularidade 5.2, referente ao não envio de balancetes mensais à Câmara Municipal, até o último dia do mês subsequente, mantenho-a considerando, porém, como de gravidade moderada, segundo a faculdade que me é atribuída, pela classificação dada pelo anexo da Resolução Normativa 2 de 2015, pois a maioria dos atrasos não passou de 5 dias e os mesmos não inviabilizaram o acompanhamento e análise dos balancetes pelo Legislativo Municipal. Por fim, votou pela regularidade das contas com recomendações. Faço recomendação à gestora no sentido de aperfeiçoar o sistema administrativo de prestação de contas, a fim de que não ocorram mais atrasos no encaminhamento desses balancetes, cumprindo assim o que prevê a Constituição do Estado de Mato Grosso. E a seguir, TCE aprecia contas de governo de Sapezal. Você sabia que 37% de toda a água que produzimos é desperdiçada e que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano com o desperdício? Porém, com atitude simples, podemos reverter esta situação. Fechando bem a torneira depois de lavar as mãos, você pode economizar até 80 litros de água. Evite pressionar a válvula de descarga sem necessidade. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. Contas de governo da Prefeitura de Sapezal recebem parecer prévio favorável à aprovação.
As contas de governo da Prefeitura de Sapezal, município localizado a 480 quilômetros de Cuiabá, receberam parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas do Estado. A documentação é referente ao exercício de 2014. A SESEX apontou inicialmente 2 irregularidades cometidas pela gestora Ilma Barbosa, por não enviar corretamente balanço financeiro pelo sistema Aplique do TCE. Notificado, o responsável apresentou sua defesa, cuja análise técnica concluiu pelo saneamento das irregularidades discriminadas. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, opinou no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas com a realização de recomendação. Consta nos documentos também que o município cumpriu com todos os limites constitucionais e legais. Porém, o relator apontou que, em relação às políticas públicas voltadas para a saúde e educação, a gestão manteve o mesmo índice do ano anterior. Diante dessa exposição, realcei a necessidade do atual gestor praticar atos eficazes a fim de reverter os pontos negativos detectados. O índice de gestão fiscal do município totalizou 0,67. O que demonstra que ele alcançou o conceito B, boa gestão. Quanto ao ranking MT, Sapezal ocupa a 22ª posição, apresentando uma pequena melhora em relação ao ano anterior. Contudo, já esteve em posição melhor nos anos 2011 e 2012. Após as observações, o conselheiro relator Antônio Joaquim, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Moisés Maciel, fez recomendações ao Poder Legislativo de Sapezal, para que determine ao chefe do Executivo a aplicação com maior eficiência dos recursos destinados à saúde e educação. TCE Mato Grossense avalia contas de gestão da Prefeitura de Rondolândia. Os detalhes você acompanha a seguir. A documentação analisada é referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da prefeita de Rondolândia, Beth Sabá Marinho da Silva. A relatoria é do conselheiro Sérgio Ricardo, que destacou a presença de irregularidades durante a gestão. Após a auditoria em loco, a equipe técnica elaborou o relatório preliminar apontando 20 irregularidades. Citados, os responsáveis apresentaram suas razões de defesa e manifestação final. Em relatório técnico de defesa, a equipe técnica manifestou-se pela manutenção de 15 irregularidades, sendo uma de natureza gravíssima e as demais de natureza grave. Seguindo o parecer do Ministério Público de Contas, o relator emitiu o voto que foi acolhido pelo Tribunal Pleno. As contas foram aprovadas, porém a gestora foi penalizada. Eu acolho o parecer ministerial, voto no sentido de julgar regulares, com determinações legais, as contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Rondolândia. Aplico à gestora multa no valor de 66 UPFs e determino-lhe a adoção das medidas contidas na íntegra deste voto. O conselheiro Sérgio Ricardo ainda determinou a instauração de tomada de contas. E nós ficamos por aqui. Para você, um excelente final de semana. E nos encontramos na segunda-feira com mais uma edição do TCE Notícias.